Olá! Nesta unidade, iremos discutir e refletir sobre os ensinos de Geografia, História e Ciências na educação infantil. As bases curriculares que orientam essa fase da educação básica, obrigatória a partir dos 4 anos, está fundamentada na ideia de que o cuidar e o educar são interdependentes. Destacamos que nesta etapa da educação básica, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas estão estruturadas a partir das interações e brincadeiras. Lembre-se, na educação infantil, nossas práticas devem privilegiar as interações e as brincadeiras, pois as crianças nessa fase aprendem a partir de suas experiências, que são permeadas pelas interações entre os colegas, professores, família e o meio em que estão inseridas. As brincadeiras são a expressão prática do processo de construção do conhecimento e até mesmo das regras de convívio social. A nossa prática pedagógica revela a nossa intencionalidade. Quais serão as suas intenções educacionais ao planejar suas ações pedagógicas? A intencionalidade educativa revela-se na sua organização e proposições. É fundamental que as crianças tenham experiências de conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica. Segundo a BNCC, os conhecimentos desenvolvidos se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se. Nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Os campos de experiência. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. São eles: o eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimento, traços, som, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Na educação infantil, não há uma relação de conteúdos para cada faixa etária, mas sim objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. A partir desse momento, apresentaremos algumas possibilidades de desenvolver conhecimentos das áreas de Geografia, História e Ciências na educação infantil. A Geografia na educação infantil. A primeira área de conhecimento a ser explorada será a Geografia. Na educação infantil, as relações espaciais iniciam do corpo da criança. Trata-se de um esquema corporal. É a base cognitiva sobre a qual se delineia a exploração do espaço, que depende tanto das funções motoras quanto da percepção ao espaço imediato. É na consciência do próprio corpo, de seus movimentos e postura, que desenvolve-se lentamente na criança, que vai do nascimento à adolescência. O domínio de ações, como engatinhar, sentar e andar, são conquistas muito importantes para a criança, pois representam o domínio sobre o seu próprio corpo, o equilíbrio, domínio de força e velocidade. A evolução das noções de espaço é construída a partir de estágio. Quais são eles? O vivido, o percebido e o concebido. Por tratar-se da educação infantil, focaremos nossa discussão no espaço vivido. O vivido trata-se do espaço físico, vivenciado através do movimento e do deslocamento. Por isso, as brincadeiras nessa fase são tão importantes. Também destacamos a contribuição de exercícios rítmicos e psicomotores. Até aproximadamente 6 anos, a localização e deslocamento de elementos são definidos a partir da referência da criança e da sua posição. Essa fase das relações chamamos de topológicas. Não envolve referenciais precisos de localização, são a base para o trabalho sobre o espaço geográfico. A partir das relações topológicas que se desenvolvem as noções de limites políticos, administrativos, entre municípios, estados e países, suas fronteiras, área urbana e rural. Quais são esses conceitos? Vizinhança, o que está ao lado, separação, que delimita a fronteira, ordem, o que vem antes, o que vem depois, o envolvimento, ou seja, o que está em torno do espaço, a continuidade, a que recortes do espaço a área considerada correspondente. Agora passaremos para demonstrações práticas. Nesta imagem,
há vários elementos que permitem desenvolver as noções espaciais na criança. O circuito, além de desenvolver o andar, também pode ser incrementado com vários estímulos sensoriais. Brinquedos com texturas e cores diferentes também são importantes. Outro exemplo de estímulo para a criança, do berçário, até mesmo da educação infantil 1, são os tapetes sensoriais. Conforme a idade, a complexidade dos objetos pode mudar. Utilizar luzes e sombras permite explorar ambientes como o fundo do mar, contar histórias, teatro de sombras e ainda explorar as sombras das crianças. Atividade que permite com que as crianças vejam seus corpos de outra forma. Agora, o ensino de ciências na educação infantil. Esta é uma atividade que pode ser desenvolvida de forma interdisciplinar. Além de ser uma temática que as crianças adoram, é uma proposta interdisciplinar, pois envolve a história, a geografia e as ciências. Na primeira imagem, temos o uso de massinhas para construir modelos de fósseis, material que pode ser substituído por argila. Na segunda imagem, buscamos representar uma atividade prática, momento em que as crianças poderão procurar os fósseis e assim a professora terá uma abertura para explicar como encontramos e como os fósseis são feitos. As atividades com massinhas são importantes, mas uso demasiado e sem propósito banaliza seu uso na escola. É importante associar seu uso com algum processo construtivo, pois aprimora as habilidades manuais das crianças. Uma das características do ensino de ciências é sua associação com as experiências científicas, as quais podemos aproximar os alunos dos conceitos científicos. Uma bacia com água e vários objetos nos permite apresentar os conceitos de peso, massa e densidade, tratado de forma equivocada pela maioria dos professores. No vídeo, você poderá compreender melhor esse conceito. Não deixe de acessar. Nesta experiência, as crianças poderão perceber que nem sempre o maior objeto afunda. Para isso, é importante preparar sua aula, para que o objetivo seja alcançado. Selecione materiais diferentes, como frutas, objetos plásticos, de madeira, embalagens cheias e vazias. Converse com as crianças antes e depois da experiência. Esta é uma atividade que terá maior aproveitamento com alunos maiores, como o da educação infantil 5. A partir dessa experiência, que utilizará corantes alimentares, as crianças poderão verificar como as plantas absorvem os nutrientes minerais, como também os agrotóxicos. Nestas imagens, estamos representando a partir de flores em um copo, mas um vaso com mini margaridas é melhor, pois também possui as raízes. Assim como nós, as plantas precisam de nutrientes. As plantas os absorvem utilizando suas raízes. No entanto, as modernas técnicas agrícolas adicionam ao solo elementos químicos que também são absorvidos pelas plantas. Para finalizar a nossa apresentação, verificaremos alguns fundamentos e possibilidades de trabalhar as dimensões temporais na educação infantil. É importante destacar que a noção de passado é algo muito complexo para uma criança, pois está muito próximo do seu presente. Utilizar fotos e objetos pessoais ajuda neste processo. A partir dos 3 anos, dependendo da criança e do seu desenvolvimento, já é possível trabalhar a causalidade, pois de forma espontânea as crianças começam a expressar o famoso porquê. Cuidar com respostas simples, gente. Porque sim, porque a professora quer, ou pior ainda, porque a professora mandou. Nesta fase, as crianças apresentam dificuldade de distinguir o que é realidade e o que é fantasia. A partir dos 4 ou 5 anos, os alunos já podem ser levados a compreender e diferenciar o presente e o passado a partir de fatos de sua própria vida. Frase como, na época em que era bebê, quando aprendeu a falar, no dia que entrou na escola. As palavras que indicam tempo nessa fase são antes, agora e depois. Fato que explica a importância das rotinas diárias. A rotina diária da escola é uma importante ferramenta. No exemplo apresentado, no slide, sugerimos uma adaptação, tá, gente? No lugar da seta, as atividades podem ser presas ao mural por um grampo de roupa.
Assim, as crianças podem tirar o que já foi realizado e pendurá-las em um varal que marca o antes e o que também será feito depois. No mural ficam as atividades do presente, do agora. Outra ferramenta importante é o calendário. É uma ferramenta didática fundamental e que deve ser utilizada diariamente, mesmo que as crianças ainda não dominem a matemática ou conhecimentos pertinentes à astronomia. O calendário explica a passagem do tempo. Uma sugestão ao material apresentado: no lugar de destacar o dia, os números podem ser retirados para mostrar que ficaram no passado. Marcar no calendário atividades importantes da escola ou comemorações presentes no calendário oficial também são formas de explicar o futuro, ocasiões que irão acontecer. Com isso, mostraremos que o tempo não é apenas cronológico, mas também envolve o psicológico e as emoções. Encerramos aqui o nosso vídeo que discute os fundamentos teóricos e metodológicos na educação infantil. Espero ter contribuído. Obrigada e até a próxima aula.